A reforma tributária está na pauta do encontro dos governadores do Nordeste na segunda e terça-feira aqui em Natal. Já há certo consenso entre os secretários de Fazenda e Tributação no âmbito do CONFAZ, que é o Conselho Nacional de Fazenda. O secretário estadual de Tributação, Carlos Eduardo Xavier, está aqui com a gente. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde, telespectadores do RN Acontece. Olha, desde que eu me entendo de gente, desde que eu acompanho as notícias da economia, política, a reforma tributária sempre é discutida, mas não sai do lugar. Até que ponto esse consenso entre os secretários é para valer? Diógenes, eu acho assim, a nossa avaliação dentro do CONFAZ, do CONCEFAZ, na verdade, é de que é uma chance histórica, né? A gente conseguiu construir esse consenso lá dentro, são 27 estados, né, que são bem de regiões diferentes, situações diferentes, e a gente conseguiu construir uma proposta consensual. Houve muita discussão, então a gente está muito animado que consegue levar essa proposta para o Congresso e de lá a gente consegue aprovar. Explica para a gente uma coisa, pelo menos 5 propostas tramitam no Congresso Nacional nesse momento, tratando de reforma tributária. O governo, inclusive, ficou de encaminhar uma proposta para discussão e há uma certa movimentação dos líderes do Congresso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em torno da proposta do deputado Baleia Rossi, de São Paulo. Qual é essa proposta que vocês estão chegando a um consenso? A ideia nossa é apresentar uma emenda à proposta do deputado Baleia Rossi, que está tramitando na Câmara dos Deputados. Já conversamos com o presidente Rodrigo Maia, já conversamos com o deputado Baleia Rossi, e a nossa ideia é apresentar uma emenda a essa proposta, né? Um cenário muito dinâmico, Diógenes, muitas propostas, como você mesmo colocou, mas a gente entende que a força desse consenso entre os estados, que é muito difícil, até por isso você citou aqui que há anos se discute uma reforma e nunca se conseguiu fazer, a gente entende que a força desse consenso pode ajudar muito essa emenda nossa. Talvez seja a reforma tributária para valer desde a Constituição de 88, secretário. Isso. Não há dúvida disso, até porque o nosso sistema tributário, se eu não me engano, vem desde a década de 60. Né? Isso, é um sistema, eu diria, muito complexo, que traz muito custo, é o chamado custo Brasil, né, o contencioso gigantesco. Você está falando dos estados aqui, são 27 legislações diferentes do ICMS, que é o principal imposto sobre consumo. Então, há que se simplificar para a gente ajudar o país a voltar a crescer, mas só que não pode se perder, né, que você precisa manter a autonomia desses entes subnacionais, né? E a gente precisa avançar um pouco no bolo tributário dos estados e municípios, principalmente, que é onde as pessoas vivem. Do leito do hospital, o presidente Jair Bolsonaro já mandou um recado, né? Não quer saber de CPMF e não quer saber de aumento de tributos. Então, a gente tem como principal ponto da proposta a implantação do Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir outros 5. PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Vai dar certo isso? Essa é a nossa proposta, ela tá baseada em cima do consumo, né, do imposto de consumo, que é o IVA, né, internacionalmente conhecido como Imposto de Valor Agregado, né, o IBS é uma espécie de IVA. E a ideia é justamente essa, simplificar esses 5 impostos em um só, né, que ele vai ser de competência dos estados e municípios e com repartição de receita para a União também. Então, a grande diferença, algumas diferenças da nossa emenda para a do deputado Baleia Rossi, a principal delas é essa questão do comitê gestor. E tem um ponto importante, é que os estados vão ficar liberados para definir suas alíquotas, a alíquota do IBS. Isso não vai fazer com que permaneça a guerra fiscal? Mas aí seria com aprovação através do comitê gestor, né? Então seria discutido lá dentro, como é hoje mais ou menos o CONFAZ, né? Então, assim, a proposta traz, a nossa proposta, ela traz um princípio que é o fim da guerra fiscal, sem considerar, na verdade, sem deixar de considerar as diferenças regionais de cada região do país. Para isso, a gente cria um fundo de desenvolvimento regional. Então, não se falaria mais em benefícios fiscais, e sim em subvenções econômicas para trazer empresas para os estados mais pobres. Você fala na criação desse Fundo de Desenvolvimento Regional. Qual a diferença, por exemplo, para o FNE, que já é um fundo para o desenvolvimento da região Nordeste?
Na verdade, Diógenes, a questão do fundo, desse fundo de desenvolvimento regional, a grande diferença é que ele vai estar vinculado à receita. Então, ele é um fundo compensatório, mas com receita, com carimbo, né? Você tem de onde sai esse fundo. Então, você... por exemplo, dentro do ICMS existe a Lei Candir, que é uma compensação para as exportações que hoje nunca deu certo. Nunca deu certo. Só muita confusão. Por isso que dentro do Concefaz a gente bateu muito no martelo de que qualquer fundo para compensar diferenças regionais, ele precisa ter um carimbo de onde vai vir a verba. Então vai estar vinculado à arrecadação das receitas, né? Isso também foi consensual. São dois fundos que aí é onde se chegou o consenso, né? Nessa proposta há uma migração para o princípio de destino, né, que alguns estados sairiam prejudicados. Então, a gente cria esse fundo de desenvolvimento regional para a questão das diferenças regionais e cria também um fundo de compensação de perdas para a gente minimizar as perdas que os estados que vai deixar, onde se produz mais, que eles vão ter uma perda inicial, a gente compensa através desse fundo de compensação de perdas também. Secretário Carlos Eduardo Xavier, vai ter um tempo de implantação desse sistema, dessa substituição dos 5 impostos para o IBS? São 10 anos. 10 anos. São 10 anos de migração, né? A nossa proposta é essa. Isso é muito dinâmico, isso vai haver uma discussão dentro do Congresso Nacional, que é onde deve haver, e deve haver algumas modulações lá, mas a gente entende que esse tempo seria necessário para fazer essa migração. Além do IBS, o que é que mais está previsto aí? A gente trabalhou em cima do consumo, né? Nossa proposta ela é toda em cima do imposto sobre o consumo. Há uma proposta mais ampla que defendida pelas federações dos fiscos estaduais e da ANFIP, que é a Associação Nacional da Receita Federal, dos auditores da Receita Federal, que é a reforma tributária solidária, que ela é mais ampla. Ela trata de tributação sobre lucros e dividendos, aumenta o imposto de renda, é uma proposta mais solidária e mais ampla. Mas essa discussão vai ser aqui agora, na segunda-feira, como você falou, na reunião dos governadores do Nordeste, para os governadores firmarem posição sobre essa proposta. Essa proposta especificamente ainda não há consenso com os demais estados do país. Mas, na parte do consumo, a reforma tributária solidária, ela pode ser, a nossa proposta ela pode ser, casar com a reforma tributária solidária também. Houve um entendimento em toda a Zona Franca, né? Sim, é uma diferença da proposta do deputado Baleia Rossi, da PEC 45. Na nossa proposta, há a manutenção da Zona Franca de Manaus e também há, como eu disse anteriormente, o Fundo de Desenvolvimento Regional, que não há essa previsão na proposta do deputado Baleia Rossi. Eu sei que já foi enterrado pelo presidente, mas quando o assunto era imposto sobre movimentação financeira, o que é que vocês estavam discutindo? Não, a gente não discutiu essa hipótese. Não chegou a discutir? Não. Mas era uma possibilidade? A possibilidade é muito posta pelo governo federal, né? Agora, pelo ministro Paulo Guedes, né? Quem citava muito isso era o ministro Sintra, né? Secretário Marcos Sintra, demitido essa semana. Foi demitido essa semana. E, assim, essa temática sempre veio do governo federal. A gente nunca abordou essa discussão dentro do Concefaz, não. Claro que a governadora Fátima Bezerra vai externar sua opinião, depois de ouvir, inclusive, os colegas do Nordeste, mas o que foi discutido já conta com o apoio dela, ou a gente só vai saber desse apoio na semana que vem? Não, toda a discussão, que eu sou um técnico delegado por ela, tenho uma missão delegada por ela, e toda essa discussão eu tenho dialogado com ela sobre isso. É uma proposta que traz algumas vantagens para os estados aqui do Nordeste, que é o caso do Rio Grande do Norte, então ela está acompanhando de perto e a gente tem conversado muito sobre isso. Secretário, até que ponto a demissão de Marcos Sintra essa semana vai adiar a votação da reforma tributária? Por que eu digo isso? Porque depois de votar da reforma da Previdência na Câmara, já havia uma movimentação de tentar avançar, inclusive com votação, a reforma tributária. Mas, aliás, essa semana, o senador Fernando Bezerra já sinalizava que essa proposta só vai ser votada em 2020, no primeiro semestre de 2020. O que é que o senhor acha? Eu espero que não. Eu espero que não atrapalhe, porque assim, é um momento histórico, né? A gente está criando esse consenso entre os estados, é uma oportunidade. Agora, claro que traz uma turbulência para o cenário, né?
Ontem pela manhã, após já a exoneração do secretário Sintra, nós estivemos, os secretários de Fazenda, com a pessoa que está no lugar dele, em Brasília, se manteve a discussão, eles gostaram muito da nossa proposta, então, assim, a gente não desistiu, a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho, tentando trazer essa proposta para a Câmara dos Deputados. Foi adiado o prazo para se apresentar emendas, né? O prazo era até quarta-feira dessa semana, a gente conseguiu postergar esse prazo. Foi prorrogado, né? Isso, foi prorrogado esse prazo e a gente tenta agora juntar assinaturas para fazer, protocolar essa emenda. Porque deixar para 2020, com eleição municipal, Congresso parando ali por volta de junho, é pouco provável que uma reforma do porte e tão polêmica como a reforma tributária seja aprovada, né, secretário? E, Diógenes, assim, a reforma tributária, as pessoas às vezes fazem esse paralelo com a reforma da Previdência. É bem distinto, né? Porque aí você tem muito mais atores envolvidos, interessados, né? Você tem os estados, tem os municípios, tem a União, tem, claro, todo o setor produtivo nacional que quer um ambiente mais simplificado. Competitivo. Isso. Com aumento de produtividade. Só que em alguns momentos, em vários momentos, eu diria, os interesses são conflitantes, né? A reforma da Previdência, os estados, pelo menos a parte estatal, claro que os servidores, os trabalhadores afetados, eles não aprovavam essa ideia, mas os entes subnacionais e a União, todos eles têm um quadro previdenciário muito difícil, então é convergente o interesse pela reforma da Previdência. Já a tributária, todos querem fazer, todos sabem que precisa fazer, mas os conflitos de interesse são maiores. Tá, e a gente fala muito, e os políticos falam muito, sobre o Pacto Federativo, novo Pacto Federativo. O local para se discutir repactuação é na reforma tributária, Isso, né? Porque assim, quando você mexe nas receitas dos estados e municípios, todos eles, e da União também, todos eles têm obrigações constitucionais que estão postas lá. Então, para isso, você precisa de recurso. Então, se você diminui a receita dos estados, passando mais receitas para os municípios, você tem que mexer nas obrigações também. Então, essa é a história do Pacto Federativo, né? Você tem as obrigações do Estado, do município e da União, mas para isso você precisa de receita. Então, quando você mexe na reforma tributária, obrigatoriamente você está mexendo no Pacto Federativo. Então, essas questões de obrigações constitucionais, elas precisam ser revistas também. Eu sei, tem uma grande expectativa em torno da reunião do Fórum dos Governadores, que apesar da demissão do Marco Sintra, vai debater profundamente essa questão da reforma tributária, não há dúvida disso. Eu queria um comentário e saber como é que está andando a nota potiguar, secretário, que é uma das medidas tomadas pelo atual governo que tem mais apelo e tem mais alcance popular. Como é que está funcionando a nota potiguar? Diógenes, a nota potiguar é um sucesso. Nós já temos mais de 150 mil usuários, né? Cadastrados e que baixaram o aplicativo. Baixaram, né? E utilizando 7 milhões de notas emitidas com o CPF. Nós temos um incremento na arrecadação de agosto do varejo, que é diretamente afetado pela campanha de 11%, um número muito positivo, quer dizer que mostra que por o Estado está sendo muito positivo e também, eu sempre digo isso, é positivo para o Estado e muito também para os municípios, que a receita de ICMS, 25% dela é dos municípios. Então, eu tenho conversado muito com os prefeitos para estimular a população a participar. Estive ontem em Currais Novos, fizemos o lançamento lá, já estive em várias regiões do Estado. Agora pela manhã nós entregamos os prêmios dos sorteados do segundo sorteio. Mas já tem gente premiada, né? Já recebeu o dinheiro. Como é que a coisa funciona, secretário? Só para lembrar o nosso telespectador. Como é que funciona? Você baixa o aplicativo, né, no seu celular, se cadastra na campanha, começa nas suas aquisições no comércio local a pedir para incluir o seu CPF na nota, porque é através do CPF que você junta os pontos. Dentro do aplicativo, a partir de todos R$50 em compra é um ponto, né, e você pode trocar isso por 10% de IPVA de 2020, né, desconto de 10% do IPVA, participar em sorteios mensais que dão até R$177 mil em prêmios. Olha aí. O primeiro prêmio é R$50 mil e também a participação em eventos. Tínhamos o futebol já se encerrou em 2019. Infelizmente, né? O futebol do Rio Grande do Norte só dura um semestre. Infelizmente, mas tomara que ano que vem seja diferente. A gente chega até o final do ano. Isso. E também participação em eventos. Ontem, em Currais Novos, a gente lançou o bloco Nota Potiguar, no Carnachelita, um evento que é histórico, lá todo ano acontece
em Currais Novos, e já a gente vai estar lançando também o lounge do Nota Potiguar no Carnatal. E tem uma novidade da Nota Potiguar, que é a questão da pesquisa de preços, né? Eu já ia me esquecendo, Diógenes. Mas eu estou aqui para lembrar. É uma ferramenta fantástica que a gente está propiciando que os consumidores tenham acesso em tempo real ao menor preço de combustíveis. Inicialmente a gente está fazendo só com combustíveis, né? Mas vamos expandir, o próximo será medicamentos, vamos fazer com essa pesquisa de mercado também com medicamentos, e a gente espera expandir para o máximo de produtos. E é importante a participação do consumidor, porque quanto mais participantes, melhor essa base sim. Da lista de preços. Isso, né? Que a gente tem todos os documentos fiscais hoje são eletrônicos, então toda nota emitida, a gente já tem essa informação e a gente lança esse valor no programa e a pessoa tem acesso ao redor dela qual é o combustível, o posto de combustível que tem o combustível mais barato. Crise fiscal, dívida com fornecedor, folhas em atraso, eu lhe pergunto, como é que está a arrecadação do Estado? A gente tem se recuperado, eu acho que eu tenho dito isso dentro, onde eu chego. É fundamental o nosso trabalho, a Nota Potiguar, a fiscalização de mercadorias, mas acho que mais do que isso a gente precisa recuperar a economia do Rio Grande do Norte, Diógenes. A gente tem esse diagnóstico desde a transição, estamos tomando medidas para isso. O novo PROED está aí, o programa para a gente atrair mais indústrias, de fomento ao desenvolvimento industrial. A questão do QAV que a gente fez está sendo um sucesso, a redução das passagens, mais voos aqui para o Estado. Aumentou benefícios às aéreas, mas amarrou mais a cobrança, né? Isso, a gente já tem respostas muito positivas, mais voos da Gol, mais voos da Latam, mais voos da Azul. Porque a gente precisa reaquecer o turismo potiguar, que é o nosso grande carro-chefe, e outras medidas que a gente vem tomando para ver se a economia do Rio Grande do Norte, se ela acorda e a gente volta a arrecadar num patamar que a gente iguale as receitas às despesas do Estado. É isso aí. Eu queria agradecer a presença aqui no nosso estúdio, secretário estadual de Tributação, Carlos Eduardo Xavier, desejar a ele boa sorte aí e que a arrecadação aumente mais ainda para a gente sair dessa crise. Obrigado, secretário. Obrigado, Diógenes. Sempre um prazer estar aqui com o RN Acontece e trazendo as novidades da política tributária e econômica aqui do Estado. E peça nota, hein?